Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto do Elimar Lorenzon. Recriar é uma necessidade para a propriedade privada? A ideia do texto é, com vários exemplos que ele coloca, ilustrar como as burocracias, as exigências que o Estado impõe à iniciativa privada forçam as empresas a fazerem uma série de mudanças artificiais na rotulação dos seus produtos, na marca, para poderem se adequar a essas exigências, o que implica novos gastos, investimento de tempo que poderia estar sendo utilizado em outras atividades, em outros departamentos. E com isso ele nos diz que aos empreendedores cabe a tarefa de se reinventar diariamente para cumprir todas as exigências do seu negócio para se manterem no mercado e ao mesmo tempo estar sujeitos às restrições do que podem ou não fazer com a propriedade que dispõem, como horários limites para fechar os estabelecimentos e até o impedimento de operar o seu negócio em determinadas situações. Então esta abordagem de uma violação de um dos fundamentos que o liberalismo defende, que é a propriedade privada, se dedica o primeiro artigo do nosso IL Flash de hoje. Agora vamos falar sobre patrimônio público, por assim dizer, como normalmente nós nos expressamos, que são os edifícios institucionais da Praça dos Três Poderes, que foram vistos por todo mundo nas últimas semanas mediante as gravações da invasão dos vândalos do dia 8 de janeiro, que ficou demonstrado que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, estava lá com a sua equipe e tiveram, no mínimo, uma atitude complacente com os invasores. Este é um dos assuntos do artigo da coluna Judiciário em Foco. As imagens valem mais que 1000 falácias. O texto, no entanto, começa falando sobre Sérgio Moro. Já na manhã de segunda-feira, fomos assolados, dizia o texto, por manchetes bombásticas sobre o pedido de prisão do senador Moro, apresentado pela PGR ao Supremo Tribunal Federal e motivado por uma suposta calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Tratava-se de denúncia mediante a qual a subprocuradora Lindora Araújo propunha a ação penal contra o parlamentar com base em um vídeo disseminado nas redes sociais, onde Moro, em clima de confraternização, dizia que não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Uma brincadeira de prisão e fiança de festa junina. Este foi o caso. No entanto, as 4 páginas, que mais parecem redigidas por uma assessora do Supremo Togado que por uma representante da PGR, contêm um arrazoado cuja plausibilidade não convenceria sequer um calouro de bons cursos jurídicos. A começar pela iniciativa da medida, que não teria cabido à subprocuradora, mas tão somente ao ministro, caso tivesse se sentido caluniado. De fato, como deve ser do conhecimento da doutora Lindora, a calúnia, crime contra a honra que consiste na falsa imputação a alguém da prática de um delito, só pode ser questionada em âmbito penal pelo próprio ofendido, nesse caso específico, o ministro Gilmar Mendes, e por mais ninguém além dele. Então é este absurdo contra o senador Sérgio Moro e o caso do Gonçalves Dias, que o governo tenta inventar N desculpas para justificar o que ali estava exibido, embora Gonçalves Dias tenha se retirado do cargo depois. Mas não é nada absolutamente crível que o governo não tivesse conhecimento daquelas imagens há muito tempo, portanto, o governo não agiu diante da óbvia, no mínimo, complacência de Gonçalves Dias com os atos perpetrados. Não há argumentos que se sustentem diante daquilo, tentando defender o governo como se o governo não tivesse nenhuma responsabilidade. É a esses 2 casos, que dizem respeito a vídeos vazados, ambos, que o artigo da nossa Kátia Magalhães, na coluna Judiciário em Foco, se destina a elaborar e a desenvolver. Também sobre as dramáticas intempéries que afetam o nosso país, a nossa república carcomida, que mal se pode dizer hoje que nós estamos numa democracia funcional, que há vários problemas que a afrontam, sobre essas intempéries e tragicomédias da história brasileira que se dedica o artigo, se desenvolve o artigo do professor Ubiratã Jorge Ório,
o Brasil visto pelos arqueólogos do futuro. Ele nos diz que em um dia qualquer de um futuro bem remoto, quando algum arqueólogo se interessar pelo estudo da cultura e do modo de vida do Brasil dos dias atuais, provavelmente ele vai se perguntar como é que a economia brasileira conseguiu sobreviver a tantas experiências descabidas cometidas por vários aventureiros colocados em postos importantes de governos. Ele analisa Sarney, Collor e hoje Lula, governos que perpetraram medidas aventurescas na economia, que tem tudo para dar errado e fatalmente haverão de dar, como já deram. Sobre ações de Estado que devem ser questionadas pelos liberais, nós temos o texto do Roberto Rachevsky, O que é censura? E ele já começa o texto definindo o que é censura. É toda ação estatal que visa impedir, através do uso da coerção, intimidação ou premiação, o exercício da liberdade de expressão. Então ele atrela o conceito de censura ao Estado. Nesse sentido político, censura só existe quando é o Estado que está proibindo. Se eu, no meu espaço, não quero ouvir alguém falar, se eu não quero consumir um jornal, se eu não quero que alguém publique no meu jornal, eu tenho todo o direito de privar a pessoa ou de me privar do acesso a determinados conteúdos. Mas o Estado não tem essa prerrogativa de controlar os conteúdos, de impedir que as ideias sejam expressas. Nesse sentido, o texto do Rachevsky tem total atualidade diante de um momento em que a liberdade de expressão está tão sob risco, tão sob ameaça. Mudando completamente de assunto, dentro da economia, voltando à discussão econômica, nós temos um texto, mais um do Gabriel Braga, Economia com a cigarra e a formiga. Ele nos traz a fábula da cigarra e da formiga, a cigarra não querendo trabalhar, a formiga trabalhando para poder se poupar para o inverno. Chega o inverno, a cigarra está doente, vai morrer no frio, enquanto as formigas estão aquecidas, com reserva de alimento. E as formigas salvam a cigarra, pedindo que a cigarra trabalhe para receber aquela ajuda, cantando para elas, fazendo show para elas. Vários conceitos econômicos aparecem nesta fábula. A poupança, o mérito da poupança, a divisão do trabalho, a cigarra canta, a cigarra é uma artista, as formigas são operários. E um conceito de preferência temporal. A formiga, ela evita momentos de lazer, de descanso, ela exerce o sacrifício de trabalhar num determinado momento para que ela possa fruir de benefícios que serão concedidos, que ela poderá desfrutar posteriormente. Preferência temporal. Na sequência, nós temos uma resenha também sobre economia, obviamente, da Daniela Cade, sobre as 6 lições de Ludwig von Mises. Ninguém precisa falar muito mais a respeito de As 6 Lições, é um clássico misesiano, uma obra que tem introduzido muitos liberais ao liberalismo, que traz ali em 6 capítulos vários conceitos fundamentais da economia sob um ponto de vista liberal. Capitalismo, socialismo, intervencionismo, o poder das ideias, investimento estrangeiro, inflação. Então, todos nós devemos ler As 6 Lições quando nós estamos travando os nossos primeiros contatos com o liberalismo, e por que não depois também, porque todos nós precisamos sempre de uma revisão de determinados conceitos. Por fim, voltamos à censura e a Roberto Rachevsky com o artigo na liderança do IL Flash de hoje, A Mídia e o PL da Censura. Todos nós estamos acompanhando a discussão do projeto de lei das fake news, que na verdade é um projeto de lei da censura, com uma série de nebulosidades que ameaçam a liberdade de expressão, e acompanhamos o investimento que foi feito pelas grandes emissoras, TV Globo, CNN, e pelo Supremo Tribunal Federal, que distribui ali ameaças, diz que o Congresso tem que legislar sobre o assunto, senão eles vão fazer pior. Cobra explicações de empresas, entidades privadas que manifestaram opiniões contrárias ao projeto, porque afeta diretamente os seus interesses, mas não faz o mesmo com as emissoras, as poderosas emissoras de televisão, que foram favoráveis. E foram favoráveis porque existem dispositivos nesse PL que exigirão das plataformas um pagamento de um valor para essas emissoras toda vez que algum usuário postar um link de uma notícia publicada por essas emissoras, por esses portais de comunicação. Então, como diz o Rachevsky, a velha mídia que mantém o ranço anticapitalista quer o PL da censura para preservar a sua fatia de mercado, que mingua, e cobrar das big techs
pelo compartilhamento que elas e seus usuários fazem das matérias jornalísticas e opinativas que produzem. Dia 3 de maio é o Dia Mundial da Liberdade de Expressão. Mas hoje, as nossas empresas de comunicação são contra a liberdade, né? Então, esse é o problema que nós temos que confrontar e que, honestamente, é uma ameaça à proposta de existir no Brasil uma democracia. Portanto, não é nada mais importante e mais urgente com que os liberais devam estar preocupados. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.